Queridos irmãos, muito boa tarde. 1º de março, uma terça-feira abençoada. Quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Eu gosto de falar do Senhor Jesus Cristo. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." É um dever de cada um de nós que um dia aceitemos a Jesus. É um dever nosso partilhar, compartilhar, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo mandado por Deus como um presente. O maior presente que este mundo recebeu há 2000 anos atrás, praticamente, foi o nascimento de Jesus Cristo. Já estava profetizado sobre o seu nascimento. O primeiro casal no Jardim do Éden pecou, vacilaram. E Deus, então, fez uma reunião com eles e deu diretrizes. E Deus, vendo que a sua criação, a sua criatura, foi derrubada pelo pecado, então Deus prometeu restaurá-lo, enviando um Salvador, um restaurador, um remidor. Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Milhares de anos se passaram, Deus usando profetas, em especial o profeta Isaías, quando diz lá, capítulo 7, verso 14, "Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel", que traduzido é Deus conosco. A Bíblia é clara quando diz, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo disse na sua oração, em João capítulo 17, e o verso 3, "A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste." É claro que na profecia está lá que Jesus Cristo veio para o que era seu. Os seus, os judeus. Mas eles recharam, não receberam, o perseguiram, crucificaram. Com a ajuda dos romanos, na época, eles o mataram. Ele não foi bem-vindo em sua primeira parousia. Parousia é vinda, é presença pessoal de Deus no meio dos seres humanos. Jesus Cristo cumpriu a sua missão. Quando o Senhor Jesus estava com eles, vivendo no meio deles, Jesus estava tratando exatamente os planos de Deus com o seu povo, os judeus. Todo o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João é evangelho do Senhor Jesus Cristo, exclusivamente aos judeus. Jesus Cristo viveu neste mundo, nesta terra, e em todo o tempo da sua vida ele viveu debaixo do Velho Testamento, debaixo da lei, porque ele veio para cumprir vários propósitos neste mundo. E um deles, além de assumir o pecado na carne e liberar o perdão aos seres humanos, um deles era cumprir a lei, que os judeus jamais conseguiriam cumprir. Jesus Cristo veio cumprir a lei. Eu quero falar um pouco desta pessoa preciosa e pura chamada Jesus Cristo, chamado Jesus Cristo. Um homem que a terra não era digno de receber aqui.
o mais puro, o perfeito. Porque está escrito lá no livro de Salmo, capítulo 24. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os rios, firmou sobre os mares. E tem ali um desafio aos seres humanos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E olha que neste mundo teve homens dignos, mas nenhum deles tinha essas qualidades que a palavra apresenta aqui no Salmo 24. A resposta é essa. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus Cristo não pecou. Ele veio a este mundo puro, perfeito e santo, sem o vírus do pecado. Somente Jesus Cristo teve e tem essas 4 qualidades: limpo de mão, puro de coração. Não entregou a sua alma à vaidade nem jurou enganosamente. A Bíblia diz, é este que receberá a bênção do Deus da sua salvação. Jesus Cristo recebeu de Deus tudo. Em nosso lugar, em nosso favor. Está tudo completo hoje. Jesus Cristo completou. O que temos é de crer na sua palavra e recebermos pela fé a salvação que ele nos conquistou através da sua vida, morte e ressurreição na cruz do Calvário. A minha e a tua fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. Mas quero falar um pouco da trajetória do Senhor Jesus Cristo. Logo que pecaram no jardim do Éden, Deus prometeu um Salvador. Isaías profetizou sobre ele. Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No tempo correto da profecia, Maria foi visitada pelo anjo, o anjo conversou com ela. E ela aceitou o plano de Deus na sua vida. Tempos depois, José vem para tomar a sua esposa e vê algo interessante. Interessante que quero dizer, ele vê ela grávida. E ele, não tendo culpa, ele premeditou fugir de madrugada para não dar escândalo, com o coração doído, dolorido. Mas o anjo disse para ele, José, não temas a tomar Maria, a tua mulher, porque o que nela está é o fruto do Espírito Santo. José então tomou a sua esposa, cuidou dela. E Maria então teve esta criança em Belém da Judeia. Na noite do seu nascimento, coral de anjos cantaram. Está em Mateus capítulo 1 e verso 18, o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, os magos vieram recepcionar, ou em outras palavras, visitar aquela criança. E eles não estavam em lugar chique, não, eles estavam em uma estrebaria, mas ali receberam visita de reis. Mateus capítulo 2 e verso 13, eles precisam fugir para o Egito. Porque o governador daquela época formulou uma perseguição para matar as crianças abaixo de 2 anos. Foram então para o Egito. Capítulo
capítulo 2 e o verso 19 fala sobre a volta do Egito, para que se cumpra a profecia que diz: do Egito tomei meu filho, do Egito chamei meu filho. Capítulo 3 fala sobre o primo de Jesus Cristo, João Batista, que estava no deserto da Judéia batizando, pregando o evangelho e batizando. João Batista era o anjo que na profecia foi mandado na frente de Jesus Cristo para abrir o caminho. Capítulo 3 fala sobre João Batista e o seu ministério. Capítulo 4 fala sobre o batismo de Jesus Cristo. Jesus entrou na fila e quando ele chega ao seu primo, João Batista, João não quis batizá-lo. João opôs, dizendo: Senhor, é eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus Cristo disse: João, deixa, porque convém cumprir assim toda a justiça. E João então batiza Jesus. E no momento do batismo, diante de uma multidão, uma pomba branca desce dos céus e assenta sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali era uma confirmação da unção do Espírito Santo sobre a pessoa do Senhor Jesus. E ouviu-se uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Isso aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 também fala dos primeiros discípulos, Jesus formando as bases da sua igreja, a formação dos discípulos, 12 discípulos. Capítulo 5 fala sobre o sermão da montanha e as beatitudes, um dos mais lindos sermões do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos sermões lidos e admirado por muitas pessoas. Capítulo 5 e 17. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. E foi isso que ele fez. O capítulo 6 fala sobre o jejum, a esmola e a oração. É Jesus Cristo dando exemplos, ensinos preciosos para os seus seguidores. E ele não apenas falava, ele agia. As suas ações eram poderosas, é poderosa. Uma certa ocasião no deserto, ele, por compaixão, as pessoas estavam ali, e alguém dos seus discípulos disse: Senhor, despede esta multidão, porque eles estão com fome. Jesus Cristo disse: dá a eles, vocês, de comer. Parece que Jesus imprensou eles na parede. Senhor, a gente não tem nada. E procurar e achar o menino que tinha pães e peixes. E trouxeram esses pães e peixe para Jesus. Jesus dando graça. Houve ali um milagre da prosperidade. Jesus prosperou aqueles pães e peixe. O milagre da multiplicação. E uma multidão se alimentaram no deserto de pão e peixe. O Senhor Jesus, a sua palavra é poderosa, as suas ações é poderosa. Não existiu na terra e não existirá um homem como o Senhor Jesus. Por isso ele é digno de louvor e de glória, ele é digno da nossa adoração. Capítulo 6 e 19 nos fala sobre as riquezas desse mundo. Jesus Cristo dá dicas ali: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouro nos céus.
No capítulo 7, Jesus Cristo dá dica para não sermos melhor do que ninguém. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida com que vós julgais, sereis julgados a vós. É claro que a Bíblia diz, não julgueis segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Mas não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Porque a nossa justiça, ainda que seja boa, ela é como trapo de imundície. Capítulo 7 de Mateus, Jesus Cristo nos dá a liberdade de orar e de pedir. Ele disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual é o pai de família que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente, pedindo um pão lhe dará uma pedra? Vós sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele dará bem a todos que o pedirem. Ele deu esta liberdade para pedirmos. E olha o que nos diz Mateus 7,13. Jesus explicando sobre dois caminhos. É a vida. Tem um caminho largo e um estreito. E o conselho do Senhor Jesus Cristo é esse. Entrai pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram pelo caminho da perdição. 1º de março, uma terça-feira abençoada, mas uma grande multidão. Tão longe de Deus, nas festas desta vida, mesmo dentro de uma pandemia mal que está assolando o mundo, há uma multidão nas festas, nem se preocupando com este mal que está assolando a terra. E Deus nos dá a vida para viver, só que o ser humano não sabe viver a vida como é para viver. Uma grande multidão estão na perdição, na desobediência. E Deus está nos chamando a reconciliar com Ele. Por isso Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. É necessário pregarmos. Tem um provérbio aí fora que diz, não é bíblico isso que eu vou dizer, é um provérbio. Quem pode manda. Quem tem juízo obedece. Há uma minoria que está se esforçando para obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Capítulo 21 do Apocalipse diz, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino de meu Pai. Há uma grande multidão no mundo hoje que só se lembra de Deus na hora do aperto, na hora da dor. O que Deus espera é que os seres humanos tenham um coração voluntário. O que Deus quer é que o ser humano acorde. Porque os prazeres desta vida está fazendo os seres humanos dormirem na ótica espiritual. O Senhor Jesus Cristo, no momento da sua morte, quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas hoje, os seres humanos que estão na desobediência estão sabendo muito bem o que estão fazendo. E a Bíblia diz, tudo aquilo que o homem
semeia, Ele vai ceifar. Faça hoje a sua boa escolha. Enquanto estamos no momento chamado agora, no dia chamado hoje, é tempo de nos voltarmos para Deus. Quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.